Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: por que Israel pode ter a bomba atômica? Vou explicar a pertinência dessa discussão. Como todos sabem, há uma enorme comoção internacional em torno dos testes nucleares da Coreia do Norte. Há um conjunto de sanções por parte do Conselho de Segurança da ONU, um movimento de proibição dos testes nucleares da Coreia do Norte, como se esse país estivesse violando leis e tratados internacionais, cometendo mesmo um ataque ao conjunto da comunidade internacional. Situações semelhantes viveram outros países. Vamos nos lembrar que sobre o Irã houve a mesma pressão, que sobre outras nações, eventualmente suspeitas de deterem a tecnologia nuclear para fins militares, sofreram coações desse tipo. Israel não. Israel também é possuidor de armas nucleares. Aliás, existem alguns países que não são firmantes do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, que possuem armamento mesmo assim. É o caso do Paquistão, é o caso da Índia, é o caso da Coreia do Norte e é o caso de Israel. A diferença de Israel é que os outros três países que não são firmantes do Tratado de Não Proliferação Nuclear, repito, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, reconhecem que tem a bomba nuclear e lutam pelo direito de poder ter esse tipo de armamento, violando o monopólio nuclear estabelecido por esse tratado assinado em 1970. Israel esconde seu programa nuclear. E é um programa nuclear antigo. É um programa nuclear que data de 1949, praticamente logo após a criação do Estado de Israel. O Ben-Gurion, principal líder da independência israelense e então primeiro-ministro, desde então começou a desenvolver tecnologia nuclear para fins militares, inicialmente com apoio da França. Israel foi desenvolvendo um amplo programa de tecnologia nuclear para fins militares de forma clandestina. O termo técnico que se aplicou à postura de Israel é opacidade nuclear, nem sim nem não. Um governante de Israel, num certo momento, chegou a dizer: nós não seremos o primeiro país a ter armamento nuclear no Oriente Médio, mas também não seremos o segundo. É uma frase dúbia, não é? Mas que revela o desejo de Israel de manter secreto seu programa nuclear. Esse programa foi se desenvolvendo ao longo dos anos 50, 60, 70. Israel foi se apropriando dessa tecnologia nuclear, construindo secretamente suas bombas, mas o mundo aceitava as negativas dos governantes de Israel a esse respeito. Mesmo Israel tendo se recusado, em 1970, a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Eu vou aqui recordar que a própria Coreia do Norte chegou a assinar. Depois se desvinculou desse tratado nos anos 90. Praticamente consolidou sua saída do TNP em 2003. Mas Israel sequer assinou esse tratado. O mundo só veio saber que Israel possuía um amplo programa de armamento nuclear quando um técnico do Centro de Pesquisas Nucleares de Negev, ele chamava Mordechai Vanunu, fugiu para a Inglaterra e deu uma entrevista na imprensa britânica assumindo o programa nuclear de Israel e informando que Israel já tinha algumas dezenas de ogivas nucleares e que tinha capacidade de utilizar essas ogivas nucleares através de aviões, de submarinos e de mísseis intercontinentais. O Vanunu foi preso pelo Serviço Secreto de Israel e durante 20 anos amargou cadeia, porque denunciou o programa nuclear de Israel. Mesmo quando libertado da cadeia e pôde ir para sua casa, nenhum estrangeiro podia fazer contato com ele. Ele foi acusado de ter violado a segurança nacional de Israel quando informou sobre este programa nuclear que Israel tinha. O Vanunu, na verdade, ele confirmou informações que já existiam antes. Em 1979, Israel fez um teste nuclear que foi detectado por certos observatórios mundiais, inclusive pela inteligência militar norte-americana. Israel, evidentemente, negou. Mas os sinais de que Israel fazia os testes nucleares eram evidentes. E o Vanunu, ao informar
sobre esses fatos, a imprensa britânica simplesmente confirmou o que já se sabia. Israel detém hoje, segundo especialistas, algo como entre 75 e 400 ogivas nucleares. É um enorme poder de dissuasão. Um enorme poder de dissuasão. Qual é o argumento interno que a inteligência israelense, que os sucessivos governos israelenses usam para esse programa secreto e destrutivo? De que se todos os países árabes se unissem, incluindo a essa aliança o Irã, Israel, por mais força militar convencional que possuísse, não era capaz de enfrentar milhões e milhões de soldados no caso dessa hipotética aliança. O Irã, por exemplo, poderia estar disposto a perder 5 milhões de homens para derrotar Israel numa guerra. Mas o Irã talvez não estivesse disposto a perder 50 milhões de homens se Israel tivesse armamento nuclear. Essa é a lógica do armamento nuclear de Israel. Ele construiu uma força defensiva baseada em armas nucleares que eventualmente seriam utilizadas no caso da formação de uma aliança que derrotasse o Estado sionista em uma situação de guerra convencional. Ora, isso não é o mesmo argumento da Coreia do Norte? A Coreia do Norte não possui armamento nuclear exatamente para não se ver na situação em que países como a Líbia e o Iraque se viram, com os Estados Unidos atacando os Estados Unidos, a União Europeia, outros países árabes, atacando o Iraque, atacando a Líbia, destruindo governos, destruindo os estados nacionais. A Coreia do Norte, diante dessa situação, não possui ela um armamento nuclear de efeito dissuasório para impedir que essa situação se repita em relação a eles? É o mesmo argumento do Estado de Israel. Agora, Israel passa livre, leve e solto nas inspeções internacionais. Não há sequer apuração sobre uma verdade secreta que todos conhecem, que Israel possui um importante parque nuclear. Contra a Coreia do Norte, como foi no passado contra o Irã, há investigação, se mobilizam todos os setores da inteligência militar ocidental, há denúncias, há sanções. Nós vamos nos esquecer das sanções às quais o Irã foi submetido, provocando situações famélicas e de travamento da economia iraniana pela suspeita de que o Irã pudesse desenvolver armamento nuclear? Ou o que fazem hoje com a Coreia do Norte, submetida a sanções terríveis, porque desenvolve seu armamento nuclear? Por que Israel não é objeto das mesmas sanções? Por que Israel não é submetido a uma fiscalização rígida para que seja obrigado a reconhecer, ao menos para que seja obrigado a reconhecer que desenvolve há décadas um programa nuclear? Aliás, só uma curiosidade, vocês sabem com quem que Israel desenvolvia seu projeto nuclear? E com que país associado foi feito o teste de 79? Esse ao qual eu me referi, que diversos observatórios militares detectaram? Com a África do Sul do Apartheid. Não a África do Sul pós-Mandela, dos governos negros, do Congresso Nacional Africano. Israel desenvolveu seu projeto nuclear associado à África do Sul do Apartheid, do segregacionismo branco, da ditadura do Partido Nacional Africano sobre os negros da África do Sul. Essa era a aliança nuclear de Israel. A África do Sul, depois do Tratado de Não Proliferação Nuclear, repito, assinado em 1970, aos poucos, lá pelo início dos anos 80, com a crise do governo do Apartheid, ela foi se retirando do programa nuclear e ela acabou firmando aquele programa e suspendendo todas as suas iniciativas no terreno de armamento nuclear. Mas, na origem, a aliança que permitiu a Israel desenvolver determinados aspectos da sua tecnologia militar e desenvolver especialmente a tecnologia de transporte das ogivas nucleares foi feito com a África do Sul. É curioso, né? O Estado de Israel, os governos israelenses ao longo da sua história, sejam governos conservadores ou trabalhistas, eles operam os seus interesses nacionais e muitas vezes seus interesses coloniais contra os palestinos à base de um álibi histórico. Ou seja, a ideia real
de que os judeus foram submetidos a perseguições históricas, em particular o Holocausto durante o nazismo, e que isso daria aos judeus o direito de ter um Estado nacional, e esse Estado nacional teria o direito à autodefesa. Parece uma ideia bastante coerente. Agora, é coerente um Estado que se baseia na denúncia da perseguição implacável aos judeus movida por vários regimes, e em especial pelo nazismo? Há coerência entre isso e uma aliança com o Estado do apartheid da África do Sul para desenvolver sua tecnologia nuclear? Mas nada disso jamais foi investigado pelas organizações internacionais. Nada. Israel tem uma espécie de salvo-conduto para o seu programa nuclear. Esse salvo-conduto não é dado à Coreia do Norte. Esse salvo-conduto tampouco é dado à Índia e ao Paquistão, que não são firmantes do Tratado de Não Proliferação. Tampouco foi dado ao Irã a possibilidade de ter armamento nuclear. Israel é uma situação de exceção, e uma situação de exceção que mereceria uma discussão ampla na comunidade internacional. Ou alguém acha que o Estado israelense é menos perigoso para a paz internacional do que a Coreia do Norte? Alguém duvida que, em caso de guerra convencional desfavorável, o Estado de Israel utilize armamento nuclear contra os países árabes e contra o Irã? Parem e pensem. Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, um falcão do colonialismo sionista, ele hesitaria em utilizar armamento nuclear contra os povos árabes e o povo iraniano se julgasse isso necessário para defender o Estado de Israel? Provavelmente não. O que mostra que essas suspeitas sobre a Coreia do Norte são, no mínimo, hipócritas. Porque sobre o Estado de Israel deveriam recair exatamente as mesmas suspeitas. É claro que é legítimo questionar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Aliás, ele é uma geringonça extremamente marcada por políticas de dois pesos e duas medidas. O que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear? É um tratado que garante a 5 nações, aquelas nações que possuem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, a deter armamento nuclear. Quais são essas nações? Os Estados Unidos, a antiga União Soviética, na época da assinatura do tratado, hoje a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses 5 países têm o direito ao armamento nuclear. Todos os outros deveriam assinar o tratado se recusando, abdicando do direito de ter armamento nuclear. Enquanto os 5 países que detêm ainda armamento nuclear, apenas assumiam a responsabilidade de não transferir para terceiros países a tecnologia militar que possuem. O tratado, portanto, ele consolidaria 2 níveis de nações. Um que tem o direito ao armamento nuclear e outro que não tem. Isso gera uma consequência geopolítica importante. É evidente que países que possuem armamento nuclear constroem uma capacidade militar muito diferente das demais nações. Muito diferente das demais nações. Gera um desequilíbrio geopolítico. E é natural que alguns desses estados, particularmente aqueles que vivem situações delicadas nas suas regiões, não tenham assinado o Tratado de Não Proliferação, ou até mesmo deste tratado tenham se retirado quando julgaram que seus interesses nacionais eram contraditórios com as exigências do TNP. Esse foi um caso da Coreia do Norte, repito. A Coreia do Norte foi originalmente firmante do Tratado de Não Proliferação. Nos anos 90 começou um processo de retirada. Com o fim da União Soviética, a pressão sobre a Coreia do Norte foi muito grande, o risco de uma operação militar cresceu muito, eles tinham receio de que os Estados Unidos tentassem, pela força, desmontar o sistema norte-coreano, e a Coreia do Norte começou a desenvolver seu programa nuclear e, finalmente, em 2003, se retirou do tratado. Esse tratado merece ser denunciado. Aliás, uma das piores heranças internacionais do governo Fernando Henrique no Brasil foi ter assinado o Tratado de Não Proliferação num processo que foi concluído pelo Senado brasileiro em 1998. O Brasil também abdicou, o Brasil é um assinante, um firmante tardio do Tratado de Não Proliferação. Na época do regime militar, os militares brasileiros não queriam assinar e não assinaram o Tratado de Não Proliferação. O Brasil é um firmante tardio, de 1998, e abdicou da utilização, do desenvolvimento
de tecnologia militar, de tecnologia nuclear de caráter militar. Isso é uma questão muito complicada, porque na prática significa que o Brasil, assim como as demais nações que firmaram esse tratado, e na América do Sul todos os governos firmaram, significa você aceitar de antemão um desequilíbrio militar na região, particularmente em relação ao xerife desse pedaço do mundo, que são os Estados Unidos. Aprofunda o desequilíbrio militar em relação aos Estados Unidos. Um tratado justo de não proliferação seria um tratado que eliminasse as armas nucleares no mundo inteiro. Todas as armas nucleares deveriam ser destruídas. Na época da União Soviética, o governo do Partido Comunista da União Soviética chegou a propor isso, os Estados Unidos evidentemente se recusaram. Chegou a propor que todas as nações destruíssem seu armamento nuclear. Não haveriam mais armas nucleares no planeta. Isso é um acordo justo. Todos abdicando do armamento nuclear. E uma fiscalização internacional rígida, especialmente sobre os estados piratas que desenvolvem tecnologia militar por baixo do pano, como é o caso de Israel. Um tratado de não proliferação nuclear desequilibrado, como o TNP, que gera países de duas classes, uma classe nuclear e uma classe não nuclear, é realmente um tratado injusto. Agora, a maneira de enfrentar isso na comunidade internacional não pode ser a produção secreta de armamento nuclear. E não pode ser os olhos fechados das instituições internacionais, especialmente das potências ocidentais, e em particular dos Estados Unidos, em relação a projetos clandestinos como o do Estado de Israel, gerando essa hipocrisia de discursos e sanções contra a Coreia do Norte, contra o Irã e afagos no Estado de Israel, que lá atrás, com a ajuda do apartheid, começou a construir um poderoso programa nuclear. Essa hipocrisia tem que ser denunciada. O mundo não pode achar normal as pressões que são feitas sobre nações mais fracas, repito, como o Irã, como a Coreia do Norte e outros que podem surgir por aí, e ter essa política de contemplação, de facilitação da vida do Estado de Israel, que é um Estado mais agressivo historicamente do que a Coreia do Norte. Alguém conhece ações coloniais da Coreia do Norte? A Coreia do Norte ocupa algum território que não lhe pertence? Pesquisem, mas a resposta que vocês vão encontrar é não. A Coreia do Norte ocupa exclusivamente o seu território nacional. Israel não. Israel ocupa o território que pertencia aos palestinos. Ocupa há 50 anos esse território, quando o exército de Israel tomou territórios que pertenciam aos palestinos. Tomou as colinas do Golã, tomou a faixa de Gaza, tomou na época do deserto parte do Sinai, tomou toda a zona oeste jordaniana, ou seja, tomou vastas regiões que pertenciam ao povo palestino. Israel é um Estado colonial, ao contrário da Coreia do Norte. Portanto, um Estado potencialmente muito mais agressivo que a Coreia do Norte. O que mostra que não se deve ter hipocrisia em relação a essas questões. Ou bem o mundo discute um tratado claro de que todos estarão proibidos a ter armamento nuclear, de tal maneira eliminando a hipótese da destruição mútua no planeta, ou bem se acaba com essa hipocrisia e todas as nações passam a ter o direito de desenvolver tecnologia militar de caráter nuclear. Pessoal, nós estamos terminando por aqui. Compartilhem, divulguem esse nosso programa 20 minutos e até a próxima edição. Boa tarde.